Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma rara palestra feita em Curitiba por Bud Hopkins, artista plástico e um dos pioneiros na pesquisa da abdução extraterrestre, autor de vários livros, entre os quais Missing Time, Intruders, que virou até filme. Então não percam tempo. Venham comigo assistir essa palestra fantástica desse grande pesquisador. Em primeiro lugar, ele agradece ao Rafael e todos os organizadores desse evento. Esta é a quarta viagem dele ao Brasil. Ele tem uma grande afeição por nós, o povo brasileiro, né? Um povo que sabe receber. Ele realmente nos agradece, né? Now, I'm going to today do certain different things in the talk. Hoje ele vai na palestra dele, ele vai fazer algumas coisas diferentes. But first, I want to tell a recent story of something that happened in New York. Mas em primeiro lugar, ele vai nos contar uma história recente de algo que aconteceu em Nova York. A man named Soriano. Um homem chamado Soriano, um senhor chamado Soriano, in upstate New York, na parte mais alta de Nova York, went out in the yard, saw a UFO flying by. Ele viu um UFO voando. This was in daylight. À luz do dia. And he ran in the house and got his video camera. E esse senhor correu para dentro de casa e pegou a câmera de vídeo. He brought the camera out and he filmed the thing moving along. Ele saiu com a câmera e filmou o objeto se movendo. It passed behind a church steeple, the top of the church. O objeto passou por trás de uma torre de uma igreja. And then went into some clouds. E entrou numas nuvens. The video footage has been analyzed. E esse vídeo foi analisado by Dr. Bruce Maccabee, pelo Dr. Bruce Maccabee, who is an optical physicist. Que é um físico óptico. And he has concluded that this is a very genuine daylight videotape of a real object. E ele concluiu, após a análise, que era uma filmagem autêntica de um verdadeiro objeto voador não identificado à luz do dia. But he told Mr. Soriano, mas ele disse ao Sr. Soriano that to calculate the size of the object, que para calcular o tamanho do objeto, he had to know how tall the steeple was of the church. Ele precisaria saber a altura da torre da igreja. My friend Mr. Soriano is not a churchgoer. O Sr. Soriano não era uma pessoa que frequentasse a igreja. And he didn't want to go into the church and ask about the height of the steeple. E ele não queria entrar na igreja para perguntar a altura da torre, né? But Dr. Maccabee said he had to. Mas o Dr. Maccabee disse que ele tinha que fazer isso. So he decided not to mention the UFO. Just that he had this one question. Ele resolveu então não mencionar o UFO, mas dizer apenas que tinha uma pergunta, né? He said when he went in the church nervously. Ele disse que ele entrou na igreja nervoso, né? The priest was a very large, overweight man. O padre era um homem grandão, pesado, gordo, né? Behind a very ornate, fancy desk. Por trás, o padre estava atrás de uma mesa sofisticada, ornamentada, né? Mr. Soriano asked him how tall the steeple was. E o Soriano simplesmente perguntou qual é a altura da torre. And the priest did the natural thing. E o padre teve a atitude natural. Why do you have to know how tall the steeple is? Ele perguntou, mas por que você quer saber a altura da torre? So finally, Mr. Soriano decided to tell. E finalmente o Sr. Soriano resolveu dizer ao padre. He said, I filmed a UFO and taped it passing behind the steeple. E ele disse, porque eu filmei
um objeto voador não identificado passando por trás da torre da sua igreja. And the scientist doing the analysis needed to know the height. E o cientista que fez a análise do meu filme precisa saber a altura da torre. So the priest leaned back in his chair and roared and laughed. O padre recostou na cadeira e quase morreu de rir, né? And he said, "Surely you don't believe in something as crazy as UFOs." O padre disse, com certeza o senhor não acredita numa coisa tão louca como UFOs, né? This made Mr. Soriano angry. E o senhor Soriano ficou bravo. He said, "Yes, I do believe in UFOs." Ele disse, eu acredito sim em UFOs. He said, I trust that you believe in the Virgin Mary, the virgin birth, and God Almighty. Eu tenho certeza, ele disse para o padre, eu tenho certeza que o senhor acredita na Virgem Maria, na Concepção Imaculada e no Deus Todo-Poderoso. And the priest said, "Well, of course I do." E o padre disse, é claro que eu acredito. And Mr. Soriano said, "Got any pictures? I've got pictures." E o Soriano perguntou, o senhor tem foto deles, né? De Deus, de Maria, de Jesus? Eu tenho fotos do UFO. Né? Anyway, he got the last laugh. Então quem riu por último foi o Soriano. Now, what I'm going to do is show now some of the evidence, the physical evidence, Agora ele vai nos mostrar algumas evidências físicas for the UFO phenomenon. do fenômeno UFO, Abduction phenomenon. do fenômeno de abdução ufológica. Now, the thing about Mr. Soriano, A questão com o senhor Soriano, after he filmed the UFO, após ele ter filmado o UFO, he went inside the house ele entrou em casa de novo, in a kind of trance state. Trance state. Ok. Numa espécie de estado de transe, né? He put the camera down Ele guardou a câmera, né? and doesn't remember what happened for the next 2 hours. E ele não se lembra o que aconteceu durante as 2 horas seguintes. His wife doesn't remember what happened in the next 2 hours. A mulher dele também não se lembrava, né, o que aconteceu nas 2 horas seguintes. Under hypnosis, E sob hipnose, Mr. Soriano remembers going straight up through the roof. e sob hipnose, o Soriano se lembrava de ir subindo através do teto. And directly above the house was the same object he had just filmed. E bem acima da casa estava o mesmo objeto que ele tinha filmado. And he was taken inside. It was an abduction. E ele foi levado para dentro num caso clássico de abdução. I'm going to show you a couple of pictures in a bit of craft which ended up being Ele vai nos mostrar algumas imagens de objetos que se revelaram como sendo the ship that the person who took the picture was taken into. objetos que se revelaram como sendo a nave que tinha sido fotografada pela pessoa e a nave para dentro da qual a pessoa foi levada. Now, this photograph looks like nothing. Aquela foto não parece nada, né? Up in here, Naquele cantinho ali, hard to see. é difícil ver. Yeah. Okay, they were complaining about the light. Yeah. Yeah. Up in here Naquele canto, is a group of UFOs. Next slide. naquele canto há um grupo de UFOs. That's what you see when you blow this up. Quando se amplia a foto, a gente vê aquilo. Né? This happened in the southern state, in the United States. Isso aconteceu num estado do sul, né? Na região sul dos Estados Unidos. And we think these were independent objects, not one big object. Pensa-se que são objetos independentes e não um objeto grande. The interesting thing is the circle of light. O interessante é o círculo de luz. Next slide. O próximo slide, por favor. In this photograph, Naquela foto, with again, circle of light at the bottom. novamente nós vemos um círculo de luz no fundo do objeto. This was a Florida photograph. Foi uma foto tirada na Flórida. Next slide. A man in Florida took this photograph, Um homem na Flórida tirou aquela foto, a different photograph than the first one, uma foto diferente da primeira, but it still has this circle of light. mas ela ainda mostra, o objeto ainda mostra o círculo de luz. Now, he was apparently abducted into this craft. Possivelmente esse homem foi abduzido para dentro dessa nave.
This is a Polaroid photograph. Polaroid. Polaroid. Uma foto Polaroid. And the white is the illumination on the trees. O que nós vemos de branco lá são iluminação sobre as árvores. And the object is, of course, farther away. O objeto está bem mais longe, né? Dr. Maccabee, the analyst, O Dr. Maccabee, o analista, took the Polaroid photograph. ele pegou a foto Polaroid, There's no negative, of course. não havia negativo, claro. He took it and he put a huge amount of light on it. Ele pegou essa foto e projetou uma grande quantidade de luz sobre ela. And in the next slide, we'll see how this thing looks E when it's illuminated. no slide seguinte, nós vamos ver a aparência desse objeto iluminado. That's what turned up on this Polaroid photograph. Foi isso que foi visto na foto Polaroid. And the photographer was taken into this craft. E o fotógrafo entrou nesta nave, né? Now, again, the circle of light Novamente, nós vemos o círculo de luz, across a large group of UFOs. o que aparece em um grande grupo de UFOs. They tell us we don't have any good photographs. Dizem que nós não temos nenhuma foto boa, We've got some good photographs. mas nós temos fotos boas. Next slide. Now, if photographs are one of the pieces of evidence supporting the reality of abductions, Se as fotos são evidências defendendo, provando a realidade dos objetos, that the abductees have sometimes taken the photograph of the ship they were taken into. os abduzidos, em algumas ocasiões, tiraram fotos das naves para as quais eles foram levados. We have a second kind of evidence. Além disso, nós temos uma segunda espécie de evidência. This was the way the ground looked a few days after an abduction. Aquele caso mostra como ficou o chão, o solo, né, alguns dias depois da abdução. This happened in Indianapolis, Indiana. Aconteceu em Indianápolis, na Indiana. It's the case that I wrote about in Intruders, É um caso que ele descreve no livro dele, Intrusos, that was translated into Portuguese. que foi traduzido para o português e publicado no Brasil. Now, this is what happened a few months later when the snow came. Isso aconteceu alguns meses depois, quando nevou. The snow melted and drained through the affected soil. A neve derreteu e como que foi drenada, né, escoou pelo solo afetado. This line is something like 40 feet long. Aquela linha que ele mostrou tem cerca de 45 pés de comprimento. We don't know what it means exactly. Não se sabe o que significa exatamente. The vaguely circular area here A área vagamente circular is about 8 or 9 feet across. tem cerca de 8 a 9 pés de diâmetro, né? And the woman who was abducted when this thing landed, E a mulher que foi abduzida, quando o objeto aterrissou ali, she saw this upright kind of UFO, small, ela viu esse UFO, que era mais ou menos pequeno, recalled under hypnosis. e ela se lembrou disso sob hipnose. Now, next slide, see what happens to the soil. O próximo slide. This is now a whole year later. Essa foto é um ano depois. The soil was turned to almost like rock. Almost like rock. Rock. O solo se tornou quase como rocha, né? Nothing will grow there at first. Nada mais crescia lá, né, no princípio. Now, next slide, please. Now, 2 years later, 2 anos depois, it's shrinking because the grass is growing in. a área começou a encolher, a grama começou a crescer em volta. I walked across this, took this picture. Ele passou por essa área para tirar essa foto. It's like walking on cement. Era como se estivesse andando em cimento. And we know that the soil has been somehow changed so that it will not produce life. Eles sabem que, de certa forma, o solo foi modificado e de modo que não produzia mais vida, né? We have many cases where this happens to the soil if the object lands. Há muitos casos em que acontece isso com o solo quando o objeto aterrissa.
Now, 2 or 3 years later, 2 ou 3 anos Next depois, o próximo slide, as you can see, it's beginning to really close in. a gente pode ver que o buraco foi diminuindo mais ainda, né? This is that long strip, Aqui era um longo trecho de marcado. and the grass is a different kind of grass that's grown up here. E a grama que cresceu ali é de uma espécie diferente. This has been analyzed, but we don't know what causes this. Isso foi analisado, mas não se sabe o que causou esse fenômeno. Next slide. This is taken at the very time, a few days after it happened. Essa foto foi tirada praticamente apenas alguns dias depois do ocorrido. This is this straight line leading back to where it landed. Aquela linha reta termina no local onde o objeto aterrissou. Now, I will tell you how this was explained away. Ele vai nos explicar, nos contar como que isso foi explicado, entre aspas, descartado, né? By the skeptic, not skeptic, the true believer that this isn't possible. Como que isso foi explicado pelo the true believer? True believer that this is not possible. Ele diz pelo verdadeiro crente, como que isso foi explicado que não é possível, não poderia acontecer. And let's remember, all of us in this room, there are true believers and there are skeptics. Vamos nos lembrar que nessa sala há crentes verdadeiros e céticos. The skeptic has to look into something like this to know what happened. O cético tem que observar uma coisa assim para saber o que aconteceu. The true believers Já are os- these debunkers. Os crentes verdadeiros são aqueles que a gente chama de debunkers, desmistificadores, né? The true believers don't have to investigate because they know it can't have happened. Os crentes verdadeiros não precisam investigar porque eles sabem que isso não pode acontecer. So this particular debunker, Esse desmistificador específico, he knew, I mentioned it, there was a bird feeder way back there. you mentioned A bird feeder. a bird feeder. Where they get them. Ele mencionou que havia ali uma fonte para alimentar passarinhos, né? So he said, because it's a bird feeder, this can be explained. Ele disse, esse debunker, né? Como havia um lugar para alimentar passarinhos, então isso pode ser explicado. It was caused by bird droppings. Foi causado por cocô de passarinho, né? So I've confessed that it was a hoax. Yeah, I confessed that it was a Ele hoax. diz aqui, eu confesso que foi um trote, uma brincadeira. It took us 7 years to train the birds to fly and drop. Ele levou 7 anos para treinar o passarinho, ir lá e fazer cocô naquele lugar e causar aquilo. Next slide. O próximo. Now, another category Outra categoria are the drawings that people have made of aliens. Outra categoria de evidências, né, são os desenhos que as pessoas fazem dos alienígenas. Now, this drawing was made in 1983, Aquele desenho foi feito em 1983, almost a quarter of a century ago. quase um quarto de século atrás, né? Nowadays, these are on every T-shirt, Hoje em dia esses desenhos aparecem em toda a camiseta, né? in children's cartoons. Em desenhos animados, né? At the time, people didn't know about how these things look. Mas naquela época, 1983, não se sabiam o que era isso, né? Kathy Davis, it was her yard where the grass was affected. Uma mulher chamada Kathy Davis, ela estava no quintal da casa dela quando esse fenômeno aconteceu. She made this drawing of what she saw. Ela fez esse desenho do ser que ela viu. Next slide. Now this is a drawing made around the same time by somebody else. Esse é um desenho feito mais ou menos na mesma época, mas por outra pessoa. Mind you, almost 25 years ago, Lembrem-se, né? Pensem que quase 25 anos atrás, before these things were known. antes de que esses desenhinhos dos Grays fossem Next conhecidos, né? slide. Now, Kathy Davis, who drew the one on the right, A Kathy Davis fez o desenho à direita. when she saw this on Quando, the left, quando ela viu o outro desenho, aquele da esquerda, it was reproduced on a MUFON booklet. que apareceu num livro editado pela MUFON, She thought it was her drawing. ela pensou que fosse o desenho dela. And she told me recently
E ela disse a ele, ao Bud, recentemente, that when she realized it was not her drawing, quando ela disse a ele que quando ela percebeu que não era o desenho dela, but was so much like what she had drawn, mas que parecia que era tão parecido com o que ela tinha feito, it sort of confirmed that she had really seen these figures. isso confirmou a ela que ela realmente tinha visto esses seres. And she said, "Bud, I was so upset." Ela disse a ele, Bud, eu fiquei tão chateada. She said, "I went upstairs and I went in the bathroom Eu and I was sick." Eu fiquei tão perturbada que eu fui para cima, fui para o meu quarto, para a cama e me senti mal, me senti enjoada. I call this confirmation anxiety. Isso se chama de ansiedade confirmativa, ansiedade de confirmação. Né? Instead of people saying, "You see, I was right," É como que as pessoas dizendo, tá vendo? Eu tinha razão. instead of that they say, "Oh my God, I really saw that thing." Mas em vez de dizerem isso, as pessoas dizem, ah, meu Deus, então eu vi mesmo aquilo. People don't like to be faced with the reality of their experience. As pessoas não gostam de enfrentar a realidade de suas experiências. Next one. This is a drawing made by one of the men Esse é um desenho feito por um dos homens in the Allagash abduction of 4 men from a canoe. em uma abdução que envolveu 4 homens de uma canoa, né? Yeah, De uma canoe. canoa. Né? They were, I know all 4 men, Ele conhece os 4 homens envolvidos. and each of their stories corroborates the others. E as histórias a história de um corrobora a do outro. This particular kind of figure is different because it's so big. Aquela figura específica é diferente porque ela é muito grande. And one of the touching things about this case E uma das coisas marcantes nesse caso is that each one of these men é que cada um desses homens, looking around while they were seated naked in the ship, each one was they were looking. looking at each other. Eles estavam olhando um para o outro enquanto estavam sentados naquela nave. Each one said about the other 3, E cada um disse a respeito dos outros 3. they look like they're completely out of it, Completely out of it. unconscious. Cada um dizia dos outros 3, parece que eles estão completamente fora, estão So inconscientes. all 4 thought the others were Ou seja, os quatro pensavam que os outros 3 estivessem inconscientes. But this is a different type of alien. Next slide. Mas é um tipo diferente de extraterrestre esse. Now, sometimes you get a more human look. This is a drawing. All of these drawings are from years and years ago. Todos esses desenhos são de muitos anos atrás. Às vezes nós obtemos das testemunhas uma afeição mais humanizada. Sometimes you get some whites, a little bit of whites. Às vezes eles desenham, como vocês estão vendo, uma pequena parte branca do olho. The necks are almost always very thin. O pescoço é quase sempre muito fino. People feel that the neck couldn't hold up the weight of the head. As pessoas têm a impressão que o pescoço nem aguentaria o peso da cabeça. This one, of course, is in the same kind of vein as the other. Esse é o mesmo tipo de ser que os outros. Nice drawing, too. Foi um desenho muito bom também. Next slide. Kathy Davis made this little head. A Kathy Davis, aquela mulher abduzida, fez essa cabeça, né? And I said, "Why is it tilted back?" E ele perguntou, por que a cabeça está virada para trás assim? And she said, "That's the way he looks at me. He's only about this tall." Ela disse, porque era assim que ele olhava para mim, ele era baixinho, né? Now, look how thin the neck is. E observem como o pescoço é fino. Okay, next slide. Now, this is made by another abductee. Esse desenho foi feito por outro abduzido, Again, the skinny neck, também, novamente, o pescoço fino. but he was drawing the way the alien looked when he was lying down. Mas ele fez o desenho a partir da posição que o ET olhava para ele quando ele estava deitado. Next slide. This one is a little bit like the Allagash one with the sharp face. Esse parece um pouco com aquele outro do caso Allagash, né, com o rosto curto. And very skinny neck. E de novo um pescoço muito fino. Next slide. In this case, a man in New York Nesse caso, um homem em Nova York used
pastel chalks Ele usou pintura pastel, né? because he wanted to catch the exact color of the skin. Porque ele queria reproduzir a cor exata da pele. Next slide. O próximo. Now, another element here. Outro elemento aqui. This is a drawing a woman made of being inside the ship. Esse é um desenho que uma mulher fez de um ser dentro de uma nave. She said this came down from the ceiling. Ela disse que aquele objeto, aquele instrumento desceu do teto. These are showing it was telescoped up inside. Parecia como que um telescópio, né? Por dentro. And here, she saw it going in the eye, corner of the eye, E ela viu o instrumento entrando pelo canto do olho of another man who had been abducted. de um outro abduzido, de um homem que estava lá. She said his body was trembling, E ela disse que o corpo desse homem tremia, but he couldn't move as this thing went into his eye. mas ele não podia se mexer porque o instrumento entrou no olho dele. We have reason to believe Nós temos razões, motivos para acreditar that implants can be put in the brain que implantes podem ser colocados no cérebro around the corner of the eyeball. em volta pelo cantinho do globo ocular. Next slide, please. Now, when a child draws something, Agora, quando uma criança faz um desenho assim, there's a kind of innocence and truth about them. há uma espécie de inocência e de veracidade, né, no desenho da criança. And this little boy told his mother E esse garotinho disse à mãe that this man with big eyes, que ele disse, esse homem com olhos grandes, since it's a profile, he only did the one eye, como ele desenhou de perfil, então ele fez só um olho, né? was bending over a little boy E esse ser estava, on a table, esse ser estava se curvando sobre o garotinho que estava numa mesa and with a needle thing was doing something to his eye. e com uma agulha, ele fazia algo no olho do menino. Now, through all of this, Em tudo isso, we've been looking at patterns. nós estamos observando padrões. If you get 25, 50, 100 cases, Se você pegar 25, 50, 100 casos and you find yourself having to take them seriously for that reason, e se você acha que pode considerá-los com seriedade, that they're reporting the same kinds of things, você vê que as pessoas estão relatando o mesmo tipo de coisa. it gives you a standard by which you can try to be more accurate. Isso te dá um padrão através do qual você pode ser mais preciso. For instance, if you have many cases of the needle going in the eye, Por exemplo, se você tem muitos casos em que uma agulha penetra no olho or in the nose, ou no nariz, and you have another man in Switzerland e há um caso de um homem na Suíça, saying, I didn't have any needles or anything, I had a wonderful time, esse homem disse, comigo não teve agulha, nada, eu até me diverti, né? and they took me back in time so I could talk to Jesus and Moses and Buddha. Uau! Eles me trouxeram de volta, de modo que eu tive a chance de conversar com Jesus e Moisés e Buda. We have one case like that, É um caso, and hundreds of cases like this. esse foi um caso, mas há centenas de casos assim, né? So you know how to judge the truthfulness Assim, to some extent. você é capaz de julgar a veracidade, pelo menos até certo ponto. Next slide, please. O próximo slide. Now, another child's drawing. Esse é outro desenho feito por criança. The little boy was taken up into a craft. O menininho foi levado para dentro de uma nave. This is the son of Linda Cortila, I wrote about in Witness. Esse é o filho da Linda Cortila. Ele escreveu sobre ela no livro Witness. And this is him Esse é o menino. with his little nightshirt on and his name. O menino se desenhou até com o pijaminha que ele estava usando, com o nome dele. And when we ask why his eyes are like that, E quando ele perguntou ao menino por que os olhos estão daquele jeito, os olhos dele, he said, I was scared to death. o menino disse, porque eu estava morrendo de medo. He said, my teeth were chattering. Ele disse, meus dentes estavam batendo. Now, children have a wonderful sense of realism.
As crianças têm um sentido maravilhoso de realismo. Notice that he gives himself hair. Sorry. He gives himself hair Hair. on his head. Observem que ele desenha a si mesmo com cabelo, né? Aliens don't get any hair. Mas os alienígenas não. Ele não fez cabelo. He gives himself a nose. Ele fez nariz nele mesmo. They don't have noses. Os ETs não têm nariz. Now, children often draw a hand As crianças geralmente desenham a mão like a little flower. como uma florzinha, né? My daughter did that when she was little. A filha dele fazia isso quando era pequenininha, né? So he drew a little flower for the aliens and erased them. Ele desenhou uma flor também para os extraterrestres, depois ele apagou. And he gave them 4 fingers E ele desenhou os ETs com 4 dedos. because he said they're different than we are. Porque ele disse, menino, mas eles são diferentes de nós. And this little guy is sitting at a console. E aquele ET menorzinho ali está sentado diante de um painel. Notice that he's drawn over the little human hands and turned them into 4 fingers. Observem que dá para perceber que ele estava desenhando uma mão humana, depois ele riscou e colocou 4 dedos. Now, this little boy Esse menininho, is now in his 20s. hoje ele tem 20 e poucos anos. He has a little boy of his own, Ele também tem um filhinho agora, very little, but like 5. que tem uns 5 anos mais ou menos. The little boy recently E esse menininho, recentemente, drew a picture for his grandmother, for Linda Cortilla. ele fez um desenho da avó dele, que seria a Linda Cortilla. And this little boy drew a UFO, E esse menininho desenhou um UFO and he said, Grandma, what kind of car e ele perguntou, vovó, que tipo de carro, has headlights on it? Lights, lots of them. que tipo de carro tem tantas luzes assim? Because he came up to my window. Porque esse carro apareceu na minha janela. He's on about the 8th floor. E ele estava no 8º andar. He drew the little man that he saw with big eyes. E ele desenhou também os homenzinhos que ele viu com olhos grandes. So this is the son of this man. Então esse é o filho desse... Generations in the family, 2 generations. 2 gerações na mesma And the família. mother makes 3 generations. E com a avó, no caso, seriam 3 gerações. So, as we know, this tends to go in a generational sense. E sabe-se que isso costuma acontecer de um modo geral, né? Mais de uma geração na família. Now, another classification. Oh, and incidentally, Oh, e a propósito, when he said, to me, quando ele disse ao Bud, this little boy, when he was made that drawing, quando o garotinho estava fazendo aquele desenho, he said those little men with the big eyes. ele disse, aqueles homenzinhos com olhos grandes, He said they talk to me, but they don't move their mouth. o menino disse, eles falavam comigo, mas não mexiam a boca. And I said, do they have a deep voice or a high voice? E ele perguntou, eles tinham uma voz profunda, grave ou aguda? He said, no voice. E ele disse, não tinha voz, I hear it though. mas eu ouvia. Telepathy for a child. Telepatia com uma criança, né? Now, going to another category. Agora nós vamos entrar em outra categoria, Scars. que são as cicatrizes. This man was burned in a pattern on his chest. Aquele homem sofreu uma queimadura padronizada, assim, né, em padrão no peito. His name was Michalak, and this happened in 1967. Mitchell, o nome dele era Mitchell Leck, aconteceu em 1967 aconteceu em 1967, in Canada. no Canadá. And he was taken to the hospital. Ele foi levado ao hospital Very evenly spaced series of burns. com essa série de queimaduras bastante bem espaçadas uma entre outra, né? I'm sure our skeptic would say, well, the debunker would say, Os céticos, ou melhor, os debunkers diriam, easily explain. He took Ah, é a fácil. cigarette lighter é fácil de explicar. Ele pegou um isqueiro and burned himself e over se and queimou. over again. E se queimou várias vezes fazendo isso. Makes a lot of sense. Faz muito sentido. Anyway, this is just one. Now, the pattern marks. As marcas, assim, as marcas formando uma figura, This is a pattern on a woman's hip.
Isso aconteceu, essas marcas padronizadas assim apareceram no quadril de uma mulher. She had an abduction experience, Ela teve uma experiência de abdução and the next morning her husband saw this when she was in the shower. e na manhã seguinte o marido dela observou, né, quando ela estava tomando banho, It didn't burn and it didn't hurt. não ardia, não doía It faded after about 3 weeks. e acabou desaparecendo depois de mais ou menos 3 semanas. We have no idea what it is or why they did it. Não se tem ideia do que é ou por que foi feita. I've seen very few like this, but there are a couple of others. Ele pessoalmente viu muito poucas daquele tipo, mas há outras. Próximo slide. Next slide. Now, more typical Mais típico are the scoop marks. são Depressions. são as marcas como de colher, que o Roger Lear falou ontem, né? Depressões. They're often on the lower leg, Elas geralmente aparecem na parte inferior da perna, but I've seen in many other places too. mas já foram vistas também em muitos outros locais, né? I've probably seen 100 of these. Provavelmente ele já viu umas 100 dessas, né? Next slide. Um próximo. Yeah. This one, again, in the front of the lower leg. Novamente, essa também é na parte frontal da parte inferior da perna. This was very fresh. Essa foi bem recente, né? People will have an abduction experience and then find these marks, As pessoas passam por uma experiência de abdução e depois veem essas marcas, but they don't bleed. they don't bleed, né? Mas elas não sangram, né? People don't wake up with bloody sheets. As pessoas não acordam com sangue no lençol, por exemplo. Yet I find it almost impossible to imagine how these holes can be made without. Mas é quase impossível de acreditar como que uma marca, uma ferida daquela poderia aparecer sem sangrar. This is a little boy. Many of them start off being round, and then as the person grows, the skin stretches. Aquela foi aparecendo um menininho, ele disse que no começo muitas são bem redondinhas, aí conforme a pessoa vai crescendo, ela se estica. This was taken maybe a week after it turned up. Essa foto foi tirada cerca de uma semana após ela ter aparecido. Looks completely healed. Parece completamente já cicatrizada. If the aliens wanted to help us, If the aliens were... wanted to help us, Se os alienígenas quisessem nos ajudar, they could give us some system for stopping the bleeding. eles querendo nos ajudar, eles poderiam nos fornecer um sistema para, eles poderiam nos dar alguma coisa para, Millions of lives, nos dar alguma coisa para estancar o sangue que poderia salvar milhões de vidas, né? but they don't help us that way. Mas eles não nos ajudam nesse sentido. This is on a man's leg, Aquela apareceu na perna de um homem, on his thigh. na coxa. Now, this shows about the international sense. This was in Greece. Então a gente vê que o fenômeno é como que internacional. Aquilo foi na Grécia. You can see that some of these are bigger than others. Dá para ver que algumas são maiores que outras. This one is from Australia. Aquela marca é de uma pessoa na Austrália. Now, we don't know why they do this. Nós não sabemos por que eles fazem isso. We have the evidence, but we don't have the theories. Temos as evidências, mas não temos as teorias, né? Somebody once said to me Uma pessoa certa vez disse a ele that UFOs and people who were involved with it, que os UFOs e as pessoas envolvidas com eles, it's really a cult, na verdade é um culto, like a religious cult. como um culto religioso. And I said, well, it's exactly the opposite of a cult. Ele disse, na verdade é exatamente o oposto de um culto. Because if you think of the Reverend Moon Se and você, those cults, Se você pensa, por exemplo, no Reverendo Moon, ou cultos parecidos assim, Reverend Moon and his group are all beliefs and no miracles. o Reverendo Moon e os seus seguidores, né, tratam de crenças, mas nada de milagres. We're all miracles, Aqui na ufologia nós temos milagres, mas nada de crença, não se trata de crença. we don't know why they do this. Nós não sabemos por que eles fazem isso. But the implication is that they're taking flesh samples A implicação é que eles estão tirando amostras de carne in search for our DNA. e pesquisando o nosso DNA. Yeah. Next slide. O próximo slide. This is another one. Essa é outra imagem. This has been on this woman's leg for 40 years.
For 40 years. Essa marca está na perna daquela mulher, ficou na perna daquela mulher durante 40 anos. Next slide. These are close-ups. Aí nós vemos a imagem ampliada da marca. And as I say, if they come on a child, Se eles aparecem, essas marcas aparecem numa criança, and the child grows, the skin stretches into an oval. a criança, elas são redondinhas, a criança cresce, a pele se estica e a marca fica oval. Next slide. What they look like close-up. Mais uma ampliação. This is a case in Australia Esse é um caso na Austrália, where the woman has a deep thing with a straight line cut coming out of it. aquela mulher tem uma marca profunda que há um corte saindo de lá, né? She is a nurse by profession. E ela é enfermeira, né? And she had this happen to her when she was about 3 months old. E isso aconteceu com ela quando ela tinha cerca de 3 meses de idade. This is what it looks like up close. Uma imagem ampliada é assim que a gente vê, né? Aquela é a aparência da marca. I have several of these in other cases on the thigh. Ele já observou vários assim em outros casos, sempre na coxa. Next slide. This is a bad scar. Essa é uma cicatriz feia, né? This man is an African American, Esse homem é afro-americano and his skin tends to scar more easily. e a pele dele tende a cicatrizar mais facilmente. So it's a very deep scar. Então é uma cicatriz muito profunda. There's a long story about each one of these. Há uma história muito longa de cada uma dessas Won't marcas. have time to go into, but I just want you to see what it looks like. Nós não vamos ter tempo de ver todas as histórias, mas é só para vocês terem uma ideia de como elas se parecem. Now, this has a straight line cut. Aí in the nós middle. temos essa marca tem um corte reto no meio. This woman was having abduction experiences. Essa mulher estava passando por experiências de abdução. She had a house guest. Ela tinha um convidado na casa dela, um hóspede na casa dela. She got up in the middle of the night and went into the kitchen, Ela levantou no meio da noite, foi à cozinha and she has a memory of being pushed down. e ela tem uma lembrança de ter sido empurrada, né, para baixo assim. She woke up on the floor. Ela acordou no chão. Her friend came in O amigo veio and looked at this and said, "What happened to your back?" e o amigo viu aquilo e perguntou: o que aconteceu nas suas costas? That wasn't there when she went to bed. Porque não estava lá quando ela tinha ido dormir, né? Now, the interesting thing about this O interessante nisso is that there was no blood on her skin, é que não havia sangue nenhum on na her pele, nightgown, nem na on the camisola, floor, on the sheets. nem nos lençóis, nem no chão. We don't know how this happened. Não how se they sabe did it. como isso aconteceu, como eles fizeram isso. She went to her doctor. Ela foi ao 2 days later, 3 days later. 2 days. Ela foi ao médico 2 dias depois. And the doctor looked at it O médico olhou para aquilo and asked what kind of surgery she'd had. e ele perguntou: que tipo de cirurgia a senhora fez? He said, "This is a scalpel-like cut." Ele disse: isso é um corte, desculpe, é um corte de bisturi. Our true believer, Aí vem os crentes verdadeiros que a gente estava falando. Philip Klass by name. Excuse me? Philip Klass. Ah, was his um name. específico, um debunker, né, chamado Philip Klass. He or one of his associates Ele ou alguém associado a ele, solved this. He said, Ele "It was resol- self-inflicted." ele resolveu o problema dizendo: é autoflagelo. It's kind of hard to. These true believers who know it can happen, Esses são os crentes verdadeiros que sabem que uma coisa não pode acontecer. they accuse us of fantasy. They- They accuse Ah, us. eles nos acusam os ufólogos, né, de fantasia. Nobody has more fantasy than they do, Mas ninguém tem mais fantasia do que eles, na verdade. whether it's bird droppings or self-inflicted back Seja wounds. cocô de passarinho ou feridas de autoflagelo. So it's foolishness on their part. É pura estupidez, né, da parte deles. Next slide. Now we get straight line cuts. Aí nós temos de novo um corte em linha reta.
again, there's a long story. This woman went to the beach. A história é longa. Essa mulher estava na praia, She kind of disappeared from her friends. ela desapareceu dos amigos, She doesn't know where she went. ela não sabe para onde And foi, when she came back, e quando ela voltou, that's what it was with no blood. havia aquela marca sem sangue. Next slide. This is another straight line cut. Aí outro corte em on linha the back reta, of the leg. na parte de trás da perna. So the point is, we have all of these scars of varying sorts. A questão é, nós temos todas essas marcas, essas cicatrizes, And what they have in common is they don't bleed. e o que elas têm em comum é que não sangram. Very often the person doesn't remember any of the circumstances of how they got them. Frequentemente a pessoa não se lembra de circunstância alguma de como elas surgiram. They've turned up on little babies. Elas aparecem em bebês. And we're not sure exactly what they do, with the flesh. Não se sabe exatamente o que eles fazem com a carne, né, da pessoa. Okay, next slide, please. Now, one last thing in this section. Uma outra coisa, uma última coisa nessa sessão. This is an X-ray, Esse é um raio-x. and here it's hard to see. It's a little squarish thing. Tá um pouco difícil de ver, mas lá há um objeto meio quadrado. The story is this family in Europe. A história é assim, há uma família na Europa. They were having experiences, UFO experiences. Essa família estava tendo experiências ufológicas. And the husband, who was in the army, O marido, que estava no exército, took his little 5-year-old to Italy with Lev- his wife. levou o seu filhinho de 5 anos com a esposa à Itália. The little girl had talked about these people with big eyes, Não era filhinha, desculpem. A menininha começou a falar desses seres com olhos grandes, who came into her room at night and so on. que entraram no quarto dela à noite e tudo mais. But in Italy, she was on her bicycle Mas na Itália, a menina estava numa bicicleta and she had an accident and she fell e ela teve um acidente, ela caiu, and she hit her head, bateu a cabeça, was taken to the hospital ela foi levada ao hospital and to see if she had a fractured skull. para verificar se ela tinha uma fratura, né, no And- crânio. The radiologist took several pictures. E o radiologista fez várias chapas. Next slide. O próximo slide. Now, that view was like this. This view is like that. Essa tomada é feita de cima, não é? So the object O objeto is clear there. O objeto está lá. This point of view. Sob esse ponto de vista, o objeto está claro de ver, né? Next slide. O próximo, In the side view, uma visão lateral do objeto. it's very clear. Aí está bem claro. I showed these to a neurosurgeon, Ele mostrou essas imagens a um neurocirurgião. and he said that's some kind of metallic object deep in her brain. E ele disse, o neurocirurgião, é algum tipo de objeto metálico bem no fundo do cérebro. I have a document from in Italian, Em Itália, né? Yeah. Ele tem um documento em italiano from the radiologist Do- talking about this. do radiologista falando disso. I have several like that. E tem vários assim. Now, this is different than the implants that, that we heard about. Aham. Esses objetos são diferentes dos implantes de que nós ouvimos falar ontem com o Dr. Lear. Because those are accessible in the legs or feet. Porque aqueles são acessíveis, né? Estão nas pernas ou nos pés. But the neurosurgeon told me, you won't get that out. Mas o neurocirurgião disse, não dá para tirar isso. But here's what happened. Mas vejam o que aconteceu. They went back to Germany, where he was stationed. Eles Father. voltaram da Itália para a Alemanha, que é onde ele estava ficando, né? Onde eles estavam ficando. They did another X-ray in the military hospital, Tiraram outro raio-x num hospital militar and it was gone. e o objeto tinha sumido. This has happened other times. Isso aconteceu outras vezes. You have an X-ray, and you can see it in the brain, Você tira um raio-x, vê o objeto no cérebro and within a short time, it's missing. e, de repente, em pouco tempo, o objeto sumiu. Now, it's possible É possível. that if the aliens can go through a wall or a ceiling, É possível que, já que os alienígenas conseguem atravessar paredes ou teto, it's possible that in some cases they can put something right through the skull. é possível que em alguns casos eles consigam fazer alguns objetos passar através do cérebro, através do crânio, sem deixar marca. Okay. Next slide. Okay, now we're going to shift gears. Do you want some water?
Yeah, yeah. There's another one. We're going to shift gears a little bit. Agora nós vamos mudar um pouquinho. Now, I haven't said anything about what the alien agenda seems to be. Ele ainda não nos falou nada sobre o que parece ser o plano dos alienígenas. We know that the abductions have gone back at least into the 1920s. Nós sabemos que as abduções vêm acontecendo pelo menos desde a década de 1920. Because I have two cases from the 1920s. Ele teve 2 casos dessa década. The basic attitudes that we've had towards UFOs A atitude básica que nós temos tido, né, em relação aos UFOs is when we first saw them, we thought they were just flying around taking a look. é que quando os vimos pelas primeiras vezes, a impressão é que eles estavam apenas voando por aí e observando. We thought that they were looking at our military equipment. Pensávamos que eles estavam observando os nossos equipamentos militares. And those were the years of the Cold War. E eram os anos, chegaram os anos da Guerra Fria. Né? So we thought in Cold War terms. Então nós pensávamos em termos de Guerra Fria. They're after our atomic bombs. Eles estão atrás de nossas bombas atômicas, por exemplo. And we also thought there's nobody in these things. E nós também pensávamos que não havia ninguém nesses It's objetos. just a piece of machinery. É só uma máquina. Now we're going back to the 40s. Aí nós chegamos nos anos 40, pensemos nos anos 40. Then we started getting a lot of reports of occupants. Começamos então a ter muitos relatos de ocupantes, né? I remember from Brazil there were some of little hairy beings. A gente se lembra no Brasil, né, relatos de casos de pequenos seres peludos, né? They seem to have gotten all the hair that the later aliens don't have. Parecia que esses seres peludos tinham todos os pelos, os cabelos que os Greys hoje em dia não têm, né? But at any rate, we began to finally decide, investigators, Enfim, os investigadores, os pesquisadores resolveram, okay, there are people inside, chegaram à conclusão que havia gente dentro desses objetos, intelligent beings. seres inteligentes. But at least they're leaving us alone. Mas pelo menos eles não estão mexendo conosco, They're just looking. estão só observando. And then the Betty and Barney Hill case came up. Aí aconteceu o caso da Betty e do Barney Hill. Betty and Barney Hill were abducted in 1961, Betty e Barney Hill foram abduzidos em 1961. and we suddenly thought, uh-oh, one couple Aí os pesquisadores pensaram, opa, um casal, had the bad luck to be in the wrong place at the wrong time. houve um casal que teve a má sorte de estar no lugar errado na hora errada. And thank God it only happened to them, not to the rest of us. E graças a Deus aconteceu só com eles, não com nenhum de nós. And then in 1973, E de repente, em 1973, that's 12 years later, 12 anos depois, we had a second abduction case that everyone heard about in the United States. ocorreu outro caso de abdução que todo mundo ouviu falar nos Estados Unidos, That was in Pascagoula, Mississippi. que aconteceu em Pascagoula, Mississippi. And we thought, uh-oh, they've taken another pair of E people. pensaram, opa, estão pegando mais 2 pessoas aí. But they're still leaving the rest of us alone. Mas ainda estão deixando o resto de nós tranquilo. And then we heard a couple more abductions. Aí de repente foram se ouvindo mais relatos de abduções. And the Travis Walton case, O caso do Travis Walton. headlines in 1975. O caso do Travis Walton ganhou as manchetes, né, em 1977. He'd been taken for 5 days. Ele sumiu durante 5 dias. Now, all along the way, there were very interesting clues that we overlooked. E o tempo todo havia pistas muito interessantes que não foram observadas na hora. Starting way back with the Villas Boas case in Brazil, Começando antes ainda com o caso Vilas Boas no Brasil, there was the implication havia a implicação of a sexual encounter between Villas Boas de uma relação sexual entre o Vilas Boas and one of them. e um deles, né? And Ela. she pointed to her belly Ela apontou para a barriga dela, after they made love, depois deles se transarem, and then pointed up to the sky, e ela apontou depois para cima, em direção ao céu. kind of suggesting
they were creating a baby. como que sugerindo que eles estavam fazendo um bebê. Né? Sounded fantastic. Paid no attention to it. Parecia fantástico, mas não se presta atenção a isso a princípio. Then the Betty Hill case, she described a needle going into her navel. De repente, no caso da Betty Hill, ela descreveu uma agulha entrando pelo umbigo. And they said it was a pregnancy test. E disseram que era um teste de gravidez. Now at the time, Betty Hill told me later, A Betty Hill contou para ele depois que na época they took a sperm sample from her husband. que eles pegaram amostras de esperma do marido dela. But that was not published at the time. Mas na época esse detalhe não foi divulgado. They felt it was a little too upsetting to people. Eles achavam que isso ia ser perturbador demais para as pessoas. Now, one can get into the fallopian tubes and the female reproduction Entrar nos tubos falópios, né? through the navel. Através do umbigo, mexer com a reprodução humana, né? Now, just to show again our old friends, the true believers, Novamente a presença dos nossos amigos, né? Os crentes verdadeiros. Betty Hill was white and her husband was African American. A Betty Hill era branca e o marido dela, o Barney Hill, era afro-americano. So the psychiatrist said it's very simple. Então os debunkers diziam, é simples. They described the people as having gray skin, Eles estavam descrevendo pessoas com pele cinza, black and white. Simple. preto e branco. It's a fantasy. É uma fantasia apenas. And the doctors told us you can't do anything through the navel. That's E ridiculous. os médicos diziam, não se pode passar nada pelo umbigo, isso é ridículo. Years passed, Anos depois, and we developed something called laparoscopy foi desenvolvida a laparoscopia, né, to check on the condition of the baby para checar a condição do bebê, by taking the amniotic fluid. tirando o fluido amniótico, né, através do umbigo. But we resisted not only abductions, but we resisted that there's a reproductive aspect to this. We don't like that. Mas nós resistíamos não só a abdução em si, mas o detalhe da reprodução. Não era uma coisa que a gente pudesse gostar, né? When I got involved in the subject Quando ele pessoalmente se envolveu no assunto, in 1975, em 1975, there were probably 7 or 8 abductions that we suspected were real. havia provavelmente 7 ou 8 abduções que eles suspeitavam que fossem reais. So we thought, at least it's very rare. Pelo menos é uma coisa muito rara. But what began to happen is I began to get phone calls Mas o que começou a acontecer de repente é que ele passou a receber telefonemas, and letters about an article I had written in a newspaper. telefonemas e cartas sobre um artigo que ele tinha escrito, publicado num jornal, It was about the landing of a craft que era a respeito de uma nave aterrissando right across the Hudson River from Manhattan. do outro lado do rio Hudson, né, em Manhattan. But some of the people who called me said, I saw something like that 3 years ago. Algumas pessoas ligavam e diziam a respeito do artigo, eu vi uma coisa assim uns 3 anos atrás. We were driving and we saw this thing landed. There were these little people. Nós estávamos viajando de carro e vimos aquele objeto aterrissado e umas pessoas pequenas em volta. But then a funny thing happened. E de repente uma coisa engraçada aconteceu. They all disappeared. Todos desapareceram. And we drove home and we got home 2 hours too late. E nós chegamos em casa 2 horas mais tarde. Case after case began to suggest, Um caso após o outro começou a sugerir abdução. and I'm thinking, well, we only have these 7 or 8 abductions. How can there be all these other things? E eles pensavam, só tínhamos 7 ou 8 abduções, mas está acontecendo mais, né? Mais casos. So ultimately, No fim, a man came to me um homem foi procurá-lo and he said, I met him through a friend. He said, but I think something happened to me e esse homem foi indicado por um amigo. Ele disse, Bud, eu acho que alguma coisa está acontecendo comigo. on a stretch of highway one night. Eu estava num trecho da estrada um dia I said, oh, what did you see? e ele perguntou, o que foi que você viu? I didn't see anything. Eu não vi nada. And I said, well, how do you know something happened? E ele perguntou, então como você sabe que aconteceu alguma coisa? He said, every time I would drive through this area, E ele disse, sempre que eu dirigia através dessa área, he said, I'd feel panic. eu entro em pânico. And I'd speed
so I could get through there, and then I was okay. E nesse pânico eu acelerava para passar logo, aí eu ficava melhor. I was terrified to go in this stretch. I think something happened. Eu morria de medo de passar naquele trecho, por isso eu acho que alguma coisa aconteceu lá. I said, did you see any lights? E ele perguntou, você viu alguma luz? Não. No UFO? Nenhum UFO? Nothing? Nada. Anyway, I took him to a psychologist Ele levou esse senhor a um psicólogo who established the fact that he was sane and so forth. que determinou o fato que ele estava narrando. The psychologist did hypnosis. Ele fez a hipnose, né? I wasn't doing it. It was another 8 years before I started doing it. Isso aconteceu mais ou menos 8 anos antes de ele pessoalmente começar a fazer hipnose. Um outro que fez. And under hypnosis, he described his car being yanked off the road. E sob hipnose, esse homem descreveu o carro dele sendo tirado da estrada. He had no control. Ele não tinha controle do carro. And there's a landed UFO. E lá estava um UFO aterrissado. And these figures came towards him. E esses seres vieram na direção dele. And he completely lost it. Ele perdeu a consciência. And he frightened the psychologist. E ele deixou o psicólogo assustado. The psychologist didn't know what was going on. O psicólogo não sabia o que estava acontecendo. He told me later, I've done my last hypnosis with these people. O psicólogo disse para ele, eu fiz a minha última hipnose com esse povo. So until that time, the Betty Hill case and these other cases, the person remembered seeing a UFO. Até aquele momento, o caso da Betty Barney Hill e outros casos, as pessoas envolvidas se lembravam de ter visto um UFO. They remembered consciously seeing the UFO and the aliens. Lembravam-se conscientemente de ter visto um UFO e os alienígenas. Now we have a man who doesn't remember anything. Agora, de repente, aparece um homem que não se lembra de nada. But he was an abductee, apparently. Mas, aparentemente, ele foi abduzido. Now that opened this giant door. Isso abriu uma porta gigantesca, né? That maybe this whole thing has happened to many more people than we think. Mostrando que talvez isso esteja acontecendo com muito mais pessoas do que se pensava, né? I continue doing work in this field, Ele continuou trabalhando nessa área, finding case after case, descobrindo um caso após outro, which I have no time to go into, but I've written about them in my books. que não há tempo de abordar todos agora, mas ele menciona esses casos nos livros dele. But when I began putting them together, I discovered certain things E quando ele começou a juntar todos esses casos, descobriu determinadas coisas that were completely new patterns. que de repente eram padrões completamente novos. The first thing I discovered was what we call screen memories. A primeira coisa que ele descobriu é o que se chama na ufologia de screen memory, né? Uma memória em tela, com uma tela. The aliens can play images into your mind, so you think you're seeing something. Os extraterrestres podem jogar imagens na mente da gente, fazendo a gente pensar que está vendo alguma coisa. A woman remembered talking to a beautiful deer. A beautiful deer. Uma mulher se lembra de estar conversando com um cervo, um veado bonito, In the woods with big black eyes. com olhos grandes, pretos, num bosque. When the psychologist did hypnosis with her, different psychologist, Quando outros psicólogos diferentes, né, fizeram hipnose com essa mulher, the deer turned into a little god, a gray man. o veado não era mais um veado, era um grey, né? Era um ET. Little children would say, I was really afraid because Bugs Bunny or Donald Duck came in my room. Bugs Bunny. Yeah. Crianças às vezes tinham medo e falavam, tô morrendo de medo porque o Pernalonga entrou no meu quarto, apareceu no meu quarto. And he came right over and stared in my eyes. E ele chegou pertinho e me olhou bem nos olhos. Now, the person really believes they're seeing that. A pessoa acredita realmente que viu isso. A woman who is a relation to an abductee. Uma mulher que é parente de uma pessoa abduzida, She has had a lot of experiences, but she will not connect them with UFOs. ela teve muitas experiências, mas não associa essas experiências aos UFOs. And she told her cousin, E ela disse her cousin female or male? male, Ela disse ao primo dela that she was driving home at night in que the country, ela estava dirigindo para casa uma noite no campo and this cow e uma vaca came over to the car window. Uma vaca se aproximou da janela do And carro just looked in the window at her, e olhou para ela através da janela, ficou olhando para ela, staring. mirando, né? And she Fixo. said the strange thing was I was going about 45. E a mulher disse, o estranho é que eu estava a 45 milhas, ou quase 80 quilômetros, né, por hora. 45 miles an hour, and the cow stands there.
45 milhas por hora, né, quase 80, cerca de 80 km por hora, e a vaca olhando pela janela. We decided it was a thoroughbred cow. A thoroughbred cow. Eles falaram que é uma vaca de puro sangue, né? Resolveram devia ser uma vaca de puro sangue. I think maybe a cow could go 45 straight. Sideways, I don't know. Talvez a vaca pudesse ir paralelamente, mas não grudada no carro, né? So that's what we found out about screen memories, which are very common. Isso é o que se descobriu, então, que se chama de screen memory, né? A memória falsa, memória em tela, que é muito comum. A man was driving on the parkway. Um homem está Parkway. Parkway. It's a big road. Um homem estava dirigindo por uma estrada grande, né? A Parkway. At night, and he looks in the window, in the rear mirror. Ele estava dirigindo à noite. Ele olhou pelo espelho retrovisor. He sees a huge tractor trailer truck. Ele viu um enorme trator, né? Coming towards him. Chegando na direção dele. He pulls over. E ele deu passagem. The thing passes him. O objeto passou. And it starts to tip over. E começou a se inclinar assim para o lado. And while it's falling, and he's terrified that he's going to wreck and hit it. E ele parecia que ia cair. O homem ficou apavorado que podia até bater nesse trator. He thinks, wait, they don't allow trucks on this road. Aí o homem pensou, mas espera um pouco, tratores não podem passar por, não tem permissão de passar por essa estrada. And as he continues down the road, it's not there anymore. There's no truck. Aí ele continuou dirigindo, de repente ele viu que não tinha mais trator nenhum. And he gets home 2 hours late. E ele chegou em casa 2 horas que não se lembrava, não sabia Screen como. memories. São memórias We tela. know came down and landed here. Nesse caso, a screen memory foi o trator caindo, né? Now, the second thing I discovered was that we used to think it only happened once to somebody. A outra coisa que ele descobriu é que pensava-se que a experiência acontecia uma vez só com a pessoa. But we found that, of course, people remembered different experiences. Mas claro, foi descoberto que as pessoas se lembravam de diferentes experiências. And we found it in different generations of the same family. E isso foi descoberto também em diferentes gerações da mesma família. And this suggested that the aliens were tracing a certain bloodline. Isso sugere que os extraterrestres estavam como que seguindo determinadas linhagens de famílias. And we'll get into this a little bit later. E daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais disso. And I also discovered these scars, the scoop marks. E também ele descobriu as cicatrizes e aquelas marcas como de colher, né? And the thing was, when I published this, everybody began saying, gee, I'm finding this too when I ask questions. E quando ele publicou isso, outras pessoas começaram a dizer, eu também estou observando isso nas minhas perguntas, minhas pesquisas. So ultimately, with the abduction of Kathy Davis, E por fim, com o caso da abdução da Kathy Davis, she began to remember. ela começou a se lembrar. She remembered being shown a little child. Ela se lembrava que tinham mostrado a ela uma criancinha. And the little child looked very strange, partly human and partly alien. Mas a criancinha era estranha, porque ela parecia parte humana e parte extraterrestre. There had been a disappeared pregnancy. E tinha havido o caso de uma gravidez, de um feto que desapareceu, né? And I started asking women in particular E ele começou a perguntar, principalmente as mulheres, who were having abduction experiences. que estavam passando por experiências de abdução. I said, you ever had dreams about babies? Ele perguntava a essas mulheres, você às vezes sonha com bebês? Oh, I remember this vivid dream. It was so real. E elas diziam, por exemplo, eu me lembro desse sonho vívido, parecia tão real. They handed me this little baby. Eles me- It looked very weird. Eles me davam um bebezinho, mas era tão estranho. So ultimately, No fim, we began to find that there was this reproductive center to the whole abduction phenomenon. começaram a descobrir então que havia esse aspecto de reprodução ligado ao fenômeno de We have the abdução. next slide. O próximo slide. Have the next slide. Okay. Then people began describing being inside the ship As pessoas começaram então a descrever que estavam dentro de naves and seeing these little babies in tanks. e viam aquele tipo de bebê em tanques. Next slide, please. These are all drawn by the people themselves. Todos esses desenhos foram feitos pelas próprias pessoas que foram abduzidas. This was a man who was given this little thing to hold. Nesse caso foi um homem, deram esse bebezinho para um homem segurar. Tiny, and they're all head, all
brain, really. Era muito pequenininho e parece que a cabeça quase que maior, né, que o corpo. Era só cérebro, só se via a cabeça. And his point was the eyes were not open. Um ponto interessante aqui é que os olhos do bebezinho não estão abertos. But we have the feeling they would have been very black if they'd been Mas a open. impressão é que se eles estivessem abertos, seriam muito Next pretos. slide. This is a different artist, Esse foi outro artista. a woman abductee. Foi uma mulher abduzida. Now, everyone describes these babies as being weak and listless. Todos os abduzidos descrevem esses bebês como sendo fracos, né? Assim, People say they look like they're not going to live. parecia que eles não iam ser capazes de viver. Next slide, please. Now, some of them have hair. This is one that the woman who drew it Nesse caso, a mulher que o desenhou, said it had some kind of skin trouble, ele parecia ter um tipo de problema na pele and the fingers were not developed. e os dedos não eram desenvolvidos. Next slide. It would suggest that these are not, it's not an exact science. When they try to make these babies, some work out and some don't. Parece o quê? Não ser uma ciência exata. Eles tentam criar esses bebês, em alguns casos dá certo, em outros não. This was drawn by an obstetrical nurse. Ano? Obstetrical nurse. Esse desenho foi feito por uma enfermeira obstetra. And she remembered they handed this child, Ela lembra de que deram a ela essa criancinha, and having been present at the births of many deformed children, e como ela já tinha observado o nascimento de muitas crianças com deformações, né? she said to the alien who handed this child, Ela disse ao ser que lhe deu essa criança, she said this child should not be allowed to live. ela disse, essa criança não devia ter permissão de viver. She said the neck will not support the head, Ela disse, o pescoço não vai aguentar a cabeça. and there's no musculature in the lips, Não há musculatura nos lábios. so the child can't suckle. Ela disse, a criança não vai conseguir mamar. And the alien looked very sort of disappointed and angry. O extraterrestre olhou para ela, ele pareceu meio desapontado e até bravo. And took the baby back Pegou de volta o bebê. and said, we'll give you something different to do. Aí ele disse, nós vamos dar uma coisa diferente para você fazer. Now we have a lot of reason to believe Nós temos bons motivos para acreditar, that the aliens believe there's a magic in the human touch. para acreditar que os extraterrestres acreditam, pensam que existe uma magia no toque humano, That these children will live better que essas crianças viverão melhor if they can be reunited and bonded with a female. A se eles human. puderem, essas crianças viveriam melhor, acreditam os ETs, se elas pudessem ser tocadas, aproximadas de uma mulher humana. If these children are raised in tanks Se essas crianças são criadas em tanques, and the alien females don't carry a baby in their body, e se as fêmeas dos ETs, né, os alienígenas fêmeos, não carregam o bebê na barriga, then there's no real connection here. então aí não há uma ligação emocional, né? And they rely on us who love our children E eles contam conosco, né, com nós humanos que amamos os nossos to bebês, somehow help these babies survive. para ajudar de alguma maneira esses bebês a sobreviver. Now, this little model was made by another woman, Esse modelinho foi feito por outra mulher, and sometimes we get a big blue eye e with às some white. vezes as pessoas desenham olhos grandes azuis e com a parte branca, Next inclusive. slide, please. Now, Kathy Davis said that the little girl that she saw, she was made to feel was hers. She was made to feel- She- ok. yeah. A Kathy Davis fez o desenho da menininha que mostraram a ela e que fizeram com que ela acreditasse que pertencia a ela, que era dela. And the hair is just scraggly, it doesn't cover the whole head. O cabelo é pouco cabelo, ele não cobre toda a cabeça, né? It's like they don't have the hair gene down, you know. É como se eles não tivessem os genes para formar o cabelo. This is a close-up of the face. Aí nós temos uma ampliação do rosto que a Kathy Davis that desenhou. I've had several different women say, Várias mulheres diziam, when they were shown these little children, quando mostravam a elas essas crianças, they said, no one's taking care of her hair. elas pensavam assim, diziam, ninguém está cuidando do cabelo delas. It's like they're a mother and they're upset that the hair is not
Porque essas mulheres eram mães, elas ficavam chateadas, perturbadas com aquilo. Ninguém está penteando o cabelo delas. The eyes go through from more human, less human. Os olhos vão de mais humanos para menos humanos. Now, next slide. Now this is a little toddler. Esse aí é um bebê bem novinho, toddler é a criancinha começando a andar, né? This was a case in Istanbul. Em Istambul. Istanbul. Esse foi um caso em Istambul. And again, I have to say this is a global phenomenon. It's not just in the United Esse States. é mais um exemplo de que é um fenômeno global, não ocorre só nos Estados Unidos. And she said to me when she drew this, E a mulher disse quando ela desenhou aquilo, she said there's something the matter with their head. ela disse, essa criança tem algum problema na cabeça. So there's this strange mix of human and alien characteristics. Há uma estranha mistura de características humanas e alienígenas. But the implication is they're trying to move towards a more human look. Mas a implicação aqui é que eles estão tentando chegar a uma aparência cada vez mais humana. Now here's a male, older one with, we call him a hybrid. Aí nós vemos o que nós chamamos de um híbrido, é uma figura masculina. He has more alien eyes, but and a very serious look. But he's getting to look a little bit more human. Ele tem olhos ainda alienígenas, mas ele está começando a parecer mais humano, um pouco mais humano. Now, next slide, please. This is another one drawn by somebody else. Outro desenho feito por outra pessoa. The eyes are all black. Os olhos são totalmente pretos. This one seems to have hair. It just seems as if they're. Parece que ele tem um pouquinho de cabelo, né? It seems as if it's all experimental. They're trying to get it to look right. Parece tudo experimental mesmo. Eles estão tentando fazer com uma pessoa parecida conosco. Now, when it comes to females, Em relação às fêmeas, what's very funny is some women o que é muito engraçado é que who've seen these female algumas mulheres viram esses seres com aparência feminina. will say they look like they're wearing cheap wigs. They look like They're wearing cheap wigs. essas mulheres diziam, quando viam ETs com aparência feminina, parece que elas estão usando uma peruca barata, né? Uma peruca vagabunda. This is another one which was involved in the Linda Cortilla case. Essa foi outra figura que esteve envolvida no caso da Linda Cortilla. And Linda made the point that the hair, the wig, looks out of date. E a Linda fez questão de enfatizar que o cabelo do ser parecia uma coisa antiquada, fora de moda. It's like they're going to an old-fashioned hairdresser. É como se elas tivessem ido a um cabeleireiro antiquado, fora de moda, né? Now these are fully adult. Esses seres todas essas figuras são adultas. This one is blonde Essa era loira, from Australia. um caso na Austrália. Okay, now we'll pause it a minute. Uma We have pausa. male hybrids. Excuse me? Male hybrids. No caso de híbridos masculinos, né? Who connect with abductees in the real world. Há casos então de híbridos masculinos que se ligam aos abduzidos no mundo real. They come into the home of an abductee they're working with. Eles vão até a casa do abduzido com quem eles estão trabalhando. They come through walls, Eles atravessam paredes, but they also have learned how to drive a car. mas aprenderam já como dirigir um carro. And in this case, Nesse caso, the abductee had seen this figure. o abduzido tinha visto aquela figura. She gave him the name Stuart. It was a female. The abductee. Yeah. The She abduzido. named him Stuart. Desculpe, uma abduzida, uma mulher viu essa figura e ele se apresentou a ela com o nome de Stuart. Now this is not all pleasant. Não é uma história agradável. She had an experience with him when she was about 6, Ela teve uma experiência com ele quando ela tinha cerca de 6 anos. when she was raped by him. E ela disse que ela foi estuprada por ele. Now, at times he can be helpful, but he seems to be watching over her, Às vezes using her. ele parecia prestativo, amigável, mas geralmente ele dava a impressão de estar usando mesmo a abduzida. She said he had strange glasses, Ela disse que ele tinha óculos estranhos, and curly blonde hair, um cabelo encaracolado, loiro, and she said later he had straighter lines on his cheeks. e que ele tinha linhas bem retas nas bochechas, né? Now she was present with a friend of hers who's also an abductee. Ela estava presente com uma amiga dela que também tinha sido abduzida. They were abducted together, Elas foram abduzidas juntas and Stuart appeared, e esse ser, Stuart, apareceu. and he was
more or less facilitating the abduction. Ele estava meio que facilitando a abdução. He came in with little Greys, Ele chegou com os pequenos Greys and both these women were abducted. e as duas mulheres foram abduzidas. The other woman is an artist, A outra mulher é uma and she artista drew him separately. e ela fez um desenho do mesmo ser separadamente da outra. Next slide. O próximo slide. This is her drawing. Esse é o desenho da outra mulher. Other people have seen that same. Outras same pessoas viram a mesma Now, pessoa. before we perhaps should end here. Are we over time here? Okay, yeah. Tem. What's the time? 5 minutes. 5 minutes. Okay. Okay. Now, there's a huge amount of story to be told Há uma quantidade enorme de histórias a serem contadas, né? about these transgenic beings, Sobre esses seres transgênicos. but the trajectory Mas a trajetória, of the whole alien interest in us mas do interesse dos alienígenas por nós, seems to be to create a mix of their DNA and our DNA. o objetivo então, parece ser criar uma mistura entre o DNA deles e o nosso DNA. To create beings that can exist in our world. Para criar seres que possam existir no nosso mundo. And these beings are able to read our minds, like the gray aliens. E esses seres são capazes de ler nossa mente, como os Greys. They can pass through walls, like the Greys. Eles conseguem atravessar as paredes, também como os Greys. They're in touch with the Greys and the UFOs. Eles estão em contato com os Greys e com os UFOs. And we do not know where this is heading. E nós não sabemos aonde isso vai acabar. Again, we're aware of the miracles, but we don't have the beliefs. Novamente, nós temos consciência dos milagres, mas não temos as crenças, Because we don't know. porque não sabemos. Now, just very quickly, as a little end thing, Rapidamente, uma coisa final. some of the ways in which abductees end up with series of odd fears and phobias. Algumas coisas que acontecem que mostram que os abduzidos acabam tendo sérias fobias e grandes medos. Quais são? A woman in Colorado that had abductions Uma mulher no Colorado que tinha passado por abduções was supposed to meet me at the airport. ia se encontrar com ele no aeroporto. She could not go in the room because of these columns. Ela não conseguia entrar na sala onde ia se encontrar com ele por causa daquelas colunas. Felt it reminded her of the UFO, Aquilo lembrava essa mulher do UFO. and she was terrified. E ela estava aterrorizada. Next slide, O please. próximo slide. This was a wig stand that you put a wig on, Aqui, ela pôs uma peruca. Aquilo é um suporte para peruca, né? and the little girl Uma menininha. took that from the garbage Ah. and drew eyes on it. Aquilo tinha sido jogado no lixo. A menininha pegou e desenhou olhos no suporte da peruca. No mouth, no nose. Não desenhou nariz nem boca. And her little sister, who was a toddler, E a irmãzinha dela, que ainda mal podia andar, whenever she saw this, would start screaming. quando ela via aquilo, ela gritava. Next slide. Próximo. This is what it looked like from the side. Essa é uma visão de trás, né? I'm just showing these because there's such a fallout from these abduction experiences. A fallout. The results. Ele está nos mostrando porque esses são os resultados. Quais são os resultados dessas abduções? Now, one man told me that he was terrified of the lamps Um homem contou que ele tinha terror de abajur, né? in his family's home. Na sua casa. He couldn't look, Ele não podia olhar para o abajur. but he took these pictures from me, Mas ele tirou fotos do abajur. and what he realized is that the shape Ele percebeu que a forma da luz projetada, is an olha só, alien's head shape. tinha a forma da cabeça de um Almost as Grey. if that could be eyes across there. Como se quase tivesse olhos no meio. Once he understood that, Quando ele compreendeu isso, he wasn't as afraid. aí ele não tinha mais tanto medo do abajur. He said he used to walk in the room like this. Ele entrava na sala onde tinha esse abajur assim. Next slide. This was an owl, quote unquote, Aquilo é uma coruja codificada, né? made by a little boy for his mother. Foi feita por um menininho, ele fez para a mãe dele. The little boy was an abductee and so was his mother, who was a psychologist. O menininho tinha sido abduzido e a mãe também. E a mãe era uma psicóloga. And she kept this on her desk all for decades. E ela guardou aquele objeto que ele fez para ela na mesa dela por várias décadas. She knew it was not an owl, but she didn't know what it was. She knew it was not an owl. Ela sabia que na verdade não era uma coruja, mas não sabia o que era. But the point is, these
abductions, O ponto aqui é os medos que são causados pela abdução, they can creep into a person's life and cause trouble. eles acabam permeando a vida da pessoa e podem causar problemas. This is a little sculpture of a possum that a friend of mine made. Essa é uma escultura. What's the name of that? A possum. What is that? It's a, it's Kind of a just cat? It's a no. It's just a wild little animal. Yeah. Aqui é uma escultura de um animal, eu não sei o que é em português. Possum? Hã? Gambá. Gambá. Não, mas não é gambá, não. An abductee. Foi um abduzido que fez essa escultura. I had an abductee come to stay for a few days. Ele veio e ficou alguns dias com ele. And next slide, please. O próximo. He couldn't take that face. He put a piece of cardboard across it. Ele pôs um pedaço de papelão na frente do rosto He didn't desse want to bicho. walk past it. Ele não queria passar pela escultura olhando para ele, né? Now, that's the end of these slides. I just wanted to Agora show you esse é o fim dos a slides. miscellany of the fears that people can have. Agora ele quer. You're going to talk about it now, right? No, No. I don't think we'll have time now. Não, esses são apenas alguns uma amostra de alguns dos medos que as pessoas podem ter, né? Pessoas que foram abduzidas. Yeah, we can talk about some of the symptoms that people notice. Ok, nós podemos falar agora um pouquinho sobre os sintomas, But right after now. our break, Okay. after lunch, we'll take some questions. Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. You're going to talk about the symptoms right now, yeah? No, I don't think we'll have time. Não, então, após o almoço, nós vamos falar um pouco mais sobre os sintomas e fazer tempo para perguntas também. Well, maybe, okay, let me take 2 minutes. Ok, mais 2 minutos. Minutes more? Is that 2 minutos, tudo bem? Okay, the basic thing is that abductees often have suffer from a kind of low self-esteem. Então, um detalhe básico: os abduzidos normalmente sofrem de uma espécie de baixa autoestima. When they grow up and they tell their mothers and fathers Eles crescem e dizem ao pai e à mãe, about little men coming into their room, eles falam sobre homenzinhos que entravam no quarto, they are told often, "You made this up, or it was just a dream." e os pais geralmente dizem, você está inventando ou então você sonhou com isso. And the message then is that the person feels there's something the matter with them. E aí a mensagem que a criança recebe é, então o problema é um problema meu, o problema é Very comigo. damaging to the psyche, really. E isso é muito perturbador para a autoestima, para a psique da pessoa, né? Abductees often have a lot of trouble trusting themselves physically. Os abduzidos geralmente têm muita dificuldade em confiar em suas habilidades físicas. They feel like they don't own their bodies or their sexuality. Eles não conseguem se dar bem com o corpo, nem reconhecer a própria sexualidade. Now, this isn't everybody, but these are very common. Não acontece com todos, claro, mas é uma característica comum. If they've been paralyzed and couldn't move, somehow they can't trust their bodies. Se eles por algum motivo, se eles foram paralisados, não podiam se mexer, então eles não conseguem confiar no próprio corpo. Now, these are results from psychological testing. Esses são resultados de testes psicológicos. And abductees have a lot of trouble trusting other people. Os abduzidos costumam ter muita dificuldade para confiar em outras pessoas. A lot of trouble with relationships. Muita dificuldade em relacionamentos. Often huge sleep problems. Problemas sérios de sono, né? There are many other things we could go on for an Há hour muitas about. outras coisas que poderíamos ir falando por mais de 1 hora. I know everybody's hungry. I hear stomachs growling. Ele diz que todo mundo está com fome, ele está ouvindo estômagos roncando. I think it was my own stomach. Talvez fosse o estômago dele mesmo, né? At any rate, thank you very, very much. Muito obrigado. Thank you.